Terceiro ano, bom dia. Dando continuidade, então, aos nossos estudos de análise sintática. Sei que vocês estão ansiosos para a correção e participação das atividades na aula de hoje. Então, a gente vai estar retomando a questão 6, que ficou pendente da nossa última aula, que diz respeito a uma análise de orações, onde é afirmado que uma delas não se encontra classificada corretamente. Quem gostaria de estar respondendo essa questão para a gente? Não precisa nem colocar nada no chat. Pode abrir o microfone e responder. Alguém? Vamos, gente. Coragem. Ânimo. Heitor? Vamos lá, Heitor. Tem dificuldades, mas vamos. Isso, coragem. Vamos lá, a gente vai ajudando. Uma dessas alternativas aí, ela foi classificada corretamente. Você marcou qual, Heitor? D. B de bola? Ou D de dado? D de dado. D de dado? Vamos lá. Na letra Eu fiquei com dúvida entre D e C. Mas então, acho que tá mais para C. Na letra D, vou começar pela D, que foi a que você marcou primeiro. Assinalou, pontuou primeiro. Na D tá assim: a garota chegou em casa apressadamente. E aí ele está dizendo que é um adjunto adverbial de modo. Se você observar aqui a classificação, nós temos a garota, sujeito, chegou o nosso verbo. Em casa é o nosso complemento, seria o objeto indireto. E apressadamente está se referindo ao modo como ela chegou. Ou seja, você tem um advérbio modificando o verbo. Então, você tem sim um adjunto adverbial de modo nesse caso aqui. Então, a letra D está correta. A letra C é realmente a que está errada. Vamos lá na letra C, Heitor. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Por que não pode ser um adjunto adnominal? Nós temos os alunos, sujeito, deixaram, verbo. Quem deixa algo. Então, o colégio não é adjunto adnominal. Ele é um complemento nominal. Ou seja, uma espécie de objeto. Como eu tenho deixa, que é o verbo deixar algo, então o colégio é o nosso objeto direto. Complementou o verbo sem auxílio de preposição. Entendeu, Heitor? Show. Entendi. Vai até querer fazer a outra, né? Deixar para outra oportunidade. Pessoal, alguém teve dúvida aqui em alguma outra? Vamos passar uma por uma aqui. Ó. Os alunos fugiram do zoológico. Observem que ele diz que é um adjunto adverbial de lugar. Os alunos, não, gente, perdão, meu Deus do céu. Os animais fugiram do zoológico. Os animais fugiram do zoológico. Fugir é um verbo intransitivo. Os animais fugiram. Eu não preciso dizer de onde. Quem foge, foge, acabou. Então, é um verbo intransitivo. Do zoológico funcionou para mim como uma informação a mais. Não, Renan, vocês podem ter fugido da aula de português, entendeu? Vocês podem ter fugido de alguma coisa que estava acontecendo no zoológico, Renan. Você está confundindo as coisas, hein? Me complica, não. Ah, entendeu, né? Tá vendo? Os animais fugiram do zoológico. Então, se eu cortasse a oração aqui em fugiram, os animais fugiram, você teria o sujeito e o verbo fugir funcionando como verbo intransitivo. Mas eu quis acrescentar uma informação extra. Eu quis delimitar, eu quis colocar uma circunstância para o local onde eles fugiram. Então, do zoológico que aparece para a gente aqui, funciona como um advérbio de lugar, delimitando para onde eles fugiram. Prestem atenção para não confundir achando que isso aqui é um objeto indireto, pessoal. Ah, mas fugiram completo sentido? Fugiram para onde? Ou de onde? Não é. Tem que prestar atenção para não confundir. Ah, professora, mas eu não estou conseguindo entender. Então, vamos lá para um macetezinho. Isso aqui vai funcionar para mim como um adjunto adverbial, porque se eu cortar a oração aqui,
a oração tem sentido completo. O que é o objeto, que é o complemento verbal? O objeto ele é necessário. Então, se eu dissesse, os animais viram, vocês perguntam o quê? Tem sentido incompleto. Significa que o verbo ver, ele precisa de alguma coisa que complemente o seu sentido. Mas quando eu digo, olha, os animais fugiram, vocês entenderam que eles fugiram, eles estavam presos e fugiram. Então, você pode até dizer de onde, no caso aqui do zoológico, mas é uma informação extra. O adjunto adverbial, ele é somado, vamos dizer assim, ele se junta, ele se conecta a um verbo ou a outros elementos, porque pode ser um próprio advérbio, um próprio adjetivo, para atribuir uma circunstância, mas ele continua sendo uma informação extra. Deu para entender por que não pode ser objeto indireto? Olha só, eu preciso muito que vocês me dão um retorno. Sim, entendi, não entendeu, pede para voltar. Eu sei que esse conteúdo é complicadinho, mais difícil ainda quando a gente está assim distante, que eu gostaria de estar lá no quadro explicando pedacinho por pedacinho da oração para vocês. Então eu sei que é difícil. Eu não tenho pressa, se a gente conseguir fazer 2 questões hoje só e vocês conseguirem entender, já está ótimo. Eu preciso que vocês me deem um retorno. Entendi, não entendi nada, explique de novo. Tá bom? Então vamos lá, letra B. Os animais do zoológico fugiram. Eu tenho os animais do zoológico que funcionam como meu sujeito. Fugiram é o meu predicado, que é um verbo intransitivo, tanto que eu não tenho mais nada, né? Os animais do zoológico fugiram. Se eu retirasse a expressão do zoológico, ficaria os animais fugiram. Significa que do zoológico é uma informação extra que eu atribuí ao nome animais, que é o meu núcleo do sujeito. Então, ele funciona como adjunto adnominal. Nossa, mas é a mesma expressão do zoológico na letra A e do zoológico na letra B. É verdade. Por que aqui ele é adjunto adverbial? Porque ele se uniu ao verbo. O que se une ao verbo é um advérbio ou um complemento. Por que aqui ele é adjunto adnominal? Porque se uniu ao nome, que é o nosso núcleo do sujeito. Em todos os dois, nós temos termos acessórios que podem ser retirados. No segundo, eu tenho a ideia de adjunto adnominal, que é uma atribuição de uma característica ao nome animais. Ou seja, não é um animal qualquer, são animais do zoológico. Na letra A, eu atribuí uma circunstância, demonstrando o local de onde os animais fugiram. Deu para entender? Estou explicando bem devagarinho, bem minuciosamente, igual a tia faz lá na 6º e no 7º ano, tá bom? Por isso que Deu pra entender. Por isso que eu disse que eu vou deixar a câmera aqui para eu poder ir movimentando, mostrando para vocês, igual a gente faz lá no fundamental, para a gente poder entender isso aqui. A letra Expressão C. facial é tudo, Carla. É, né? Mesmo quando o Rafael não gosta, né? Então, vamos lá. A letra C e D, eu já expliquei. Vamos lá para a letra E. O pai, eufórico, socorreu a criança. O meu sujeito é o pai eufórico. O meu predicado socorreu a criança. Aí eu tenho aqui, ó, pai, que é o meu núcleo do sujeito. Eufórico é uma característica atribuída ao pai. Portanto, se aqui é o meu núcleo do sujeito, eufórico é o meu adjetivo, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Vamos lembrar, quais são as palavrinhas que funcionam, né, as classes de palavras que funcionam como adjuntos adnominais? Artigos, adjetivos, locução adjetiva, como aconteceu aqui no do zoológico, e pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Então, nesse caso aqui, eu tenho dentro do sujeito um adjetivo que se liga ao núcleo do sujeito. Portanto, eu tenho um adjunto adnominal. Observem que se eu retirar isso aqui e colocar o pai socorreu a criança, vocês continuam entendendo normalmente, ok? Alguma pergunta? Letra C. Eu fiquei na dúvida, modifica o substantivo.
A letra C, Alan, ela é a errada. Você entendeu isso, Alan? A letra C é a errada. Não é um adjunto adnominal. Ele funciona para a gente como um objeto direto. Na letra C, ó, os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Eu tenho sujeito, os alunos, deixaram, verbo, tá? Deixaram o quê? O colégio. Nesse caso, quem deixa alguma coisa. Os alunos deixaram o quê? O colégio. Então, o colégio é o complemento do verbo deixaram. Então, ele essa é errada, ele não é um adjunto adnominal. Ele é um objeto direto. Certinho, pessoal? Faz aí, pessoal. Ok, entendi. Ai, que bom. Então, a gente vai fazer nesse ritmo. Oi? A gente vai nesse ritmo. Tudo certo. Tá? Ok, bem devagarinho, para ficar bem tranquilo, para vocês irem pegando as explicações. Questão 7. Antes da gente iniciar, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder relembrar a análise das orações. Então, vamos lá. A professora de português, Carla, pediu um caderno emprestado aos alunos. Então, fazendo essa análise estrutural da oração aí. Vamos lá. Sujeito, a professora de português, Carla. Aí eu tenho que identificar dentro do sujeito, o primeiro elemento que eu vou identificar dentro do meu sujeito, dentro do sujeito é o meu núcleo do sujeito, que é aquele elemento mais importante. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo. Então, qual é a palavra mais importante aqui dentro? Professora. Não me importa se ela é professora de português, não me importa se ela é professora de matemática, se é a professora, uma professora, aquela professora, não me importa o nome dela. O que eu estou dizendo aqui é que professora é o meu elemento principal. Professora pediu um caderno emprestado, não me importa quem é. Então, quando eu retiro o núcleo do sujeito, eu vou analisar os demais elementos que sobram aqui dentro do sujeito. Se professor é o meu núcleo, quais são os demais elementos que se ligam a ela? A, que é um artigo, então vai funcionar como adjunta adnominal. De português é uma locução adjetiva, porque eu estou atribuindo à professora a característica de ser professora de português. Então, esse de português é uma locução adjetiva. Então, vou dar uma pausa aqui só para a gente recordar. Identifico o meu sujeito, achei o sujeito, retiro o núcleo, que é a palavra mais importante. Quando eu retiro o núcleo do sujeito, eu vou observar se os elementos que estão ligados a esse núcleo funcionam como elementos extras, vamos dizer assim, mas delimitando, determinando esse núcleo, esse nome, funcionando como artigo, adjetivo, locução adjetiva ou pronome, que é o que acontece aqui, ó. Artigo e locução adjetiva. Portanto, esses dois termos são adjuntos adnominais. Observem que logo depois do meu sujeito, que é a professora Carla, eu disse quem é a professora de português, perdão. Logo depois de a professora de português, eu disse quem é, o nome dela. Então, o que eu fiz? Eu expliquei quem é a professora Carla. Então, eu tenho aqui uma espécie de aposto explicativo. Ao invés de vocês perguntarem, tá, e quem é essa professora de português? Eu já disse o nome dela. Portanto, eu tenho aqui uma espécie de aposto explicativo. Então, dentro desse pedaço aqui que eu delimitei como sujeito, eu retirei o núcleo do sujeito, observei que os elementos que se unem ao núcleo são chamados de adjuntos adnominais e observei que eu tenho uma explicação para esse núcleo do sujeito, que é uma espécie de aposto explicativo. Deu para entender até aí? Ok. Continuando a análise do predicado, que é a segunda parte da oração. O meu elemento principal dentro do predicado sempre é o verbo. Eu vou começar pelo verbo e depois eu observo os elementos que se juntam, que se referem ao verbo. Então, eu tenho pediu um caderno emprestado aos alunos. Primeira coisa, verbo. Pediu. Quem pede, pede algo a alguém. Essa é a lógica. Quem pede, pede algo a alguém. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, ou seja, precisa de dois complementos.
precisa de o primeiro complemento, que é o algo, objeto direto sem preposição, e o segundo complemento, que é a alguém, objeto indireto, porque é um complemento com preposição. Então, Carla pediu o quê? Um caderno, que é o algo, objeto direto. A quem? Aos alunos, objeto indireto. Se eu dissesse apenas Carla pediu um caderno aos alunos, vocês conseguem entender. Mas eu quis acrescentar ao elemento caderno, que é o nosso objeto, uma característica. Quando eu tenho características, eu tenho aí adjetivo, que podem funcionar para a gente como predicativos. Aí observem, pediu um caderno emprestado. Emprestado está caracterizando o caderno. Só que caderno é o meu objeto. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do objeto. Ah, Carla, mas você disse que toda vez que eu tiver um adjetivo, ele funciona como adjunta de nominal. Calma aí. Olha a diferença do adjetivo que aparece aqui para o adjetivo que aparecem aqui. Acompanhem comigo. Nesse caso, de português, que dá a ideia de adjetivo, está se referindo a um nome, que é o meu núcleo do sujeito, nome. Portanto, ele é adjunto adnominal. Aqui eu tenho um adjetivo se referindo a um objeto. Ah, mas caderno é um nome também. Sim, só que funciona para a gente como objeto, que é um complemento do verbo. Nesse caso aqui, ele é núcleo do sujeito. Aqui ele é complemento verbal. Então, eu tenho uma espécie aqui de predicativo, ou seja, adjetivo do objeto. Ainda estou na dúvida. Então, vamos lá para um segundo macete. Toda vez que eu tenho a presença de predicativos, eles podem ser ou do sujeito ou do objeto. Quando for do sujeito, ele vai voltar lá uma classificação do sujeito. Quando for do objeto, ele vai se referir... Você quer falar, Heitor? Ele vai se referir a um objeto, a um complemento verbal. É como se eu dissesse assim, ó. A professora de português, Carla, pediu um caderno que era emprestado. A característica do caderno é ser emprestado. Por que você colocou essa letrinha, essas palavrinhas aí no meio? Só para vocês entenderem, que é como se eu estivesse dizendo, pediu um caderno e a característica do caderno era emprestado. Então, pedi um caderno que era emprestado. Característica do caderno. Caderno é o meu complemento verbal. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do objeto. E aí, pessoal? Se você ficar na dúvida sobre a função do adjetivo, você vai olhar sempre qual é o elemento a que ele se refere. Se ele estiver se referindo, se ele estiver, perdão, se referindo a um complemento verbal, significa que ele é um predicativo do objeto. Se ele estiver se referindo lá no começo da oração a tudo que funciona como sujeito, por exemplo, Heitor ficou animado. Animado está se referindo ao Heitor lá do começo da oração. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, quando eu tenho o aluno Heitor saiu de casa. Aí, quando eu tenho, assim, aluno Heitor, e nesse caso, o meu elemento principal é aluno, Heitor funciona como um adjetivo, uma caracterização. Só que aí você tem que observar também que você pode ter um aposto. Então, retomando a ideia, a função do adjetivo é sempre caracterizar alguma coisa. Se estiver se referindo ao meu núcleo do sujeito, eu terei adjunto adnominal. Se estiver se referindo a partes da oração que funcionam como complemento verbal, serão sempre predicativos. Deu para entender? Predicativos do objeto. Pessoal, deu para entender isso aí? Ficou claro essa oração aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A análise sintática é desse jeito, tá? A gente vai aos pouquinhos, vai relembrando, vai retomando. Às vezes a gente tem dúvida, às vezes eu também tenho que parar, fico na dúvida com alguma coisa. É tenso, eu sei. Né? Vou contar uma experiência pessoal aqui para vocês. Na época que eu fazia faculdade, terceiro período, nós começamos a trabalhar com sintaxe.
Só que a gente não fazia análise de frases assim, a gente fazia análise do texto, vamos dizer. E a gente trabalha com construções sintáticas. Então, você tem a árvore sintática. Gente, aquilo era uma tristeza. A professora começou o primeiro dia de aula, a bolsa. E aí nós ficamos desenvolvendo, deu um pedaço da folha, porque vocês hoje estudam só que a bolsa é a artigo, né, bolsa, substantivo, e a bolsa seria uma espécie de sujeitos quando você completasse a oração. A gente fazia toda aquela análise estrutural de onde vieram esses elementos. Aí na segunda aula a professora colocou a bolsa de couro. Depois ela vinha a bolsa de couro de crocodilo, a bolsa de couro de crocodilo de Maria, a bolsa de couro de crocodilo de Maria sumiu, e a frase só ia aumentando. Eu sei que no final, quando ela marcou prova pra gente, a gente fez a prova no papel canson, A3, grande assim, para poder dar a frase em cima e a gente fazer a análise estrutural. Então, quando você consegue visualizar, que é o que eu fiz aqui ó, com vocês, puxando setinha por setinha, é mais fácil do que só a gente falar. Por isso que eu disse para vocês que é importante nessa aula aqui, eu deixei a câmera ligada, para a gente visualizar e ver as expressões, para a gente poder ir mostrando. A palavra se une a que termo? Tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar essa frase aqui, de vocês poderem visualizar, porque há toda uma estrutura sintática por trás de uma oração que parece simples, mas que precisa ser compreendida. E aí, Alan, vou ter que concordar, é tenso, mas infelizmente é importantíssimo. Ontem eu enviei uma aula para vocês, até do professor Pasquale, porque eu achei assim perfeita, é uma aula longa, mas vocês podem ir assistindo aos pouquinhos, né, guardando ali para vocês poderem assistir novamente mais à frente, mas ele vai explicar bem esmiuçadozinho, vamos dizer assim, pedacinho por pedacinho que forma uma oração. Ok? Até aqui, posso fechar essa? Dúvidas, perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Posso dar provinha já semana que vem? Todo mundo entendeu tudo? Sim? Vocês estão me ouvindo, gente? Ninguém respondeu mais nada? Estamos ouvindo. Ah. Aí quando eu falei de prova, responderam, né? Ok. Vamos lá, então. Ruscaia falou que tá tudo ok. Coloca a prova e pronto. Vamos lá. Vamos fazer a análise sintática dessas orações aí, então. Quem gostaria de arriscar? Quem gostaria de tentar ou de explicar se acertou? Eu quero fazer a primeira. Fala o nome pra mim. Ruscaia. Vai lá. Gosto assim. Pode ir. Pode começar a primeira? Tá Os bom. meninos. Você quer fazer todas? Gente. Não, só uma. Vou fazer só a primeira. Não preciso fazer todas Não, não. você quer fazer todas? Vamos lá, os meninos brasileiros estão felizes. Pode fazer a sua análise aí pra gente. Tá bom. Os meninos, no caso, é o sujeito simples, oração. Brasileiros é o adjunto adnominal, que Calma aí, vai por partes, vai devagarinho aqui, Ruscaia. Antes, divide pra mim sujeito e predicado primeiro. Sujeito é os meninos brasileiros. Ok, até aqui, os meninos brasileiros, você tem a espécie de sujeito. Ok, vai lá. Eles estão felizes, seria o predicado. Isso aí. Então, volta no sujeito agora. Tá. Vou repetir, então, que o sujeito é os meninos brasileiros, que é o sujeito simples. Brasileiro seria mais um adjunto adnominal, que completa o sentido do sujeito. Estão é o verbo transitivo direto da oração. E feliz seria o adjunto adverbial, que completa o sentido do verbo. Não. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos por partes. Delimitamos o sujeito, os meninos brasileiros. Dentro do sujeito, a primeira coisa que eu faço é identificar o núcleo. Qual é o núcleo aqui, Ruscaia? Qual é o elemento mais importante? Meninos. Meninos. Então, meninos é o meu núcleo do sujeito. Significa que os, que é artigo, é adjunta de nominal. Brasileiros, que é adjetivo, também é adjunta de nominal. Ok até aqui. Então, repetindo para quem está anotando aí. Meninos, núcleo do sujeito. Os e brasileiro, adjunto adnominal. Vamos lá para o predicado. Estão, verbo de ligação. Vão relembrar. Ser, estar, ficar. Parecer, permanecer, continuar. Então, verbos de ligação. Estão é um verbo de ligação.
Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Ou seja, um adjetivo que dá característica ao sujeito. Como são os meninos brasileiros? Felizes. Então, estão é verbo de ligação e felizes predicativo do sujeito. Entendeu, Ruscaia? Sim, entendi. Fala alto, não te ouvi, não. Eu entendi, sim, tá tranquilo. É porque você confundiu o verbo, você esqueceu de classificar o verbo como verbo de ligação. Ligação, aham. Tá bom? Toda Foi vez falta que de você atenção. tiver verbo de ligação, você terá um predicativo do sujeito. Sim, eu tinha esquecido disso, tá bom. Ok. Obrigada. Obrigada pela participação, pela coragem de dizer que iria participar. Isso aí. A gente vai fazendo assim mesmo. Errou, a gente vai acertando e vendo onde errou. Obrigada. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Repetir para alguém? Não? Quem gostaria de fazer a letra B? Bruna? Alan? Pode ser, mas se quiser deixar ele também, eu faço a G depois. Ok, só um momentinho aqui. Porque tá demorando para chegar as informações no chat para mim. Rafael pediu para repetir a letra A. Os meninos brasileiros estão felizes. Os e brasileiros, adjunto adnominal. Meninos, núcleo do sujeito. Estão, verbo de ligação. E felizes, predicativo do sujeito, porque está dando característica ao sujeito meninos brasileiros. Ok, Rafael? Pode ir, Bruna. A menina ficou surpresa. Pode ir? Bruna? Pode ir. Oi, tá me ouvindo? Tô, pode ir. Coloquei a menina como sujeito, Ok. menina como núcleo do sujeito, A como adjunto adnominal, ficou o verbo de ligação e surpresa predicativo do sujeito. Isso aí. Deu igualzinho a letra A. Essa daqui é uma frase igualzinha, idêntica à classificação sintática da letra A. Eu tenho A, adjunta de nominal, menina, núcleo do sujeito, ficou, verbo de ligação e surpresa funcionando como predicativo do sujeito. Porque surpresa é como a menina ficou. Então, está dando característica à menina, portanto, é um predicativo do sujeito. Para quem errou e ficou na dúvida, ficou é do verbo ficar, verbo de ligação. Tá? Ficou do verbo ficar. Então, a mesma classificação da letra A. Ok, pessoal? Letra C. Letra C. Quem gostaria de fazer? Luiz. Cadê Luiz, gente? Que falou que é da área de humanas agora. Que ficou apaixonado por análise sintática e virou da área de humanas. Alguém aí? Heitor, quer fazer? Rafael? Anne? Luiz vai fazer a letra E. Pessoal, vocês me ajudam aí, porque tá demorando para chegar as mensagens no chat para mim. Eu não tô conseguindo acompanhar. Quem foi que abriu o microfone? Ruscaia? Ô, Carla, o Alan pediu que ele queria digitar C lá em cima, porque o microfone dele tá com problema. Ah, pode digitar então, Alan. É porque o meu chat está demorando para chegar as respostas. Alan pode digitar. Vamos lá para a letra C. A sensação do beijo foi grande. Vai, Alan. É a D? Samuel, quer fazer a letra C? Tá, eu faço. Vamos lá. Aí você começa dividindo sujeito e predicado, tá? Tá. Aqui eu coloquei o predicato antes do foi. Não, começando no foi. Sujeito, no caso, antes do foi, né?
Sim, isso. Tá, então o sujeito ficou a sensação do beijo e o predicado foi grande, certo? Aham. Ok, então Aí eu vamos lá. coloquei o A é adjunto adnominal, Certo? sensação é núcleo do sujeito, eu coloquei preposição, essa parte eu não sei se está certa, colocar a preposição no meio. É porque preposição é análise morfológica, a gente está fazendo análise Ah, sintática. então seria só adjunto adnominal. Ah, Tá, aí vem adjunto adnominal, aí agora eu começo o predicado, coloquei verbo de ligação e predicativo do sujeito. ok, quase. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Sujeito, a sensação do beijo. Alguém classificou a expressão do beijo de forma diferente? Alguém pensou numa classificação diferente para a expressão do beijo e gostaria de responder? Qual foi sua opção? Me ajudem com o chat aí, gente. Não tá chegando resposta para mim. Ninguém mandou nada até agora. Ah, ok. Então vamos lá. Sujeito, a A Bruna colocou o sensação. predicativo do sujeito. Oi? A Bruna acabou de colocar predicativo do sujeito. Não, então, não tá aparecendo para mim, não sei por quê. Deixa eu voltar aqui e abrir de novo. Eu vou deixar fechado, que aí aparece pelo menos de azul os quadradinhos com a resposta. Vamos lá. A sensação do beijo foi grande. Sujeito, a sensação do beijo. O predicado você classificou certo. Foi é verbo de ligação e grande, predicativo do sujeito. Certíssimo. Vamos voltar aqui no sujeito. A, adjunta de nominal. Sensação seria uma espécie para a gente de núcleo do sujeito. Aí a pergunta é a seguinte. Quando eu tenho aqui em cima na letra A, Samuel, os meninos brasileiros estão felizes. Se você retirar a palavra brasileiro e disser os meninos estão felizes, a gente consegue entender a oração, não é verdade? Brasileiros funciona como adjetivo, somando alguma coisa a mais. Portanto, é uma adjunta de nominal. Confere? Uhum. Quando você diz a sensação foi grande e você retira essa parte aí do beijo, e aí você diz a sensação foi grande, qual é a pergunta que você faz? De quê? A sensação de quê? Significa que do beijo não pode ser adjunta de nominal, porque a adjunta de nominal é extra. Os meninos estão felizes, todos os meninos. A sensação foi grande, mas sensação de quê? Então, do beijo é uma espécie de complemento nominal. E aí nós vamos lembrar de outra coisa. O complemento nominal completa um nome, ele tem sempre a presença de uma preposição, e ele sempre completa um nome que funciona como substantivo abstrato. Que são substantivos abstratos? Indicam para a gente sensações, emoções, ações. Então, nesse caso, eu tenho dentro do sujeito a sensação do beijo. Sensação antes do verbo, Bruna. Sim, senhora. Ele não é complemento verbal, ele é complemento nominal. Ele é complemento de um nome. Está correto. Porque a dúvida nossa é, mas complemento nominal antes do verbo? E aí vocês podem voltar lá no conteúdo que eu expliquei para vocês, e eu postei para vocês os slides, que quando o complemento nominal ele está se referindo a um sujeito que não é ativo, vocês estão vendo? O sujeito não é ativo, ele pode aparecer dentro do sujeito. Então, eu tenho sensação, núcleo do sujeito, a adjunta de nominal, do beijo, funcionando como complemento nominal. E aí, se ficou na dúvida ainda, você vai fazer aquele macetezinho de esconder os termos. Aí eu vou voltar novamente comparando a letra A e B. E aí, lembrando que a Bruna chamou atenção, o complemento nominal ele não pode ser considerado um elemento que só se encontra no predicado. Ele pode aparecer tanto no sujeito quanto no predicado, em qualquer momento da oração. Então, eu tenho aqui, os meninos estão felizes. Eu escondi a palavra brasileiro. E a gente consegue entender. Os meninos estão felizes. Quando eu digo a sensação foi grande, a pergunta é, mas sensação de quê? Porque a palavra sensação, ela pede um complemento. Lá em cima, meninos era um substantivo simples. Aqui embaixo, sensação é um substantivo abstrato. Então, ele fica
pedindo mais alguma coisa, ele pede uma complementação. A sensação de quê? Do beijo. Do beijo completa o nome sensação, portanto, é um complemento nominal. Entendeu, Bruna? Entendeu, Samuel? Não, porque eu nunca vou entender o que é essencial numa Não oração. fala assim, nunca vou entender. Profetize coisas boas. Não, é Vamos porque lá. eu sempre olho assim numa oração. Eu tento ver o que é essencial na oração. Aí quando eu penso que algo é essencial, não é. Quando eu penso que não é essencial, é. Mas olha só, o que é essencial? São elementos que você consegue retirar os demais. Vamos pegar aqui em cima, ó. Meninos é essencial, verbo é essencial. Olha só um exemplo. Samuel, o menino Samuel não entendeu a matéria. Por exemplo, o menino Samuel não entendeu a matéria. Qual é o meu objetivo? É mostrar que Samuel não entendeu, não é verdade? O foco é dizer o quê? Samuel, que é sujeito, não entendeu. Então, sujeito e verbo. Ou o núcleo do sujeito e verbo são os elementos essenciais. Tudo aquilo que se junta ali se tornam termos acessórios. O, menino. E aí você tem os demais elementos que funcionam como complementos verbais que não são acessórios. Se você pegar essa primeira oração, ó, o que são os termos essenciais? Meninos estão. Estão como? Felizes. Então, meninos estão felizes são meus termos principais. Aí eu digo os meninos, uns meninos, aqueles meninos. Então, é adjunto porque eu posso substituir, é termo acessório. Brasileiros, eu não precisaria dizer que são meninos brasileiros. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar brasileiros, espanhóis, argentinos, cariaciquenses. Então, são termos acessórios. Diferente daqui, ó. Quais são os elementos principais? Sensação foi grande. Aí você pergunta, sensação de quê? Fica incompleto. E aí, Anne, vou aproveitar e te respondendo. Por que fica incompleto? Porque você tem uma ideia de um substantivo abstrato. Se eu dissesse assim, ó, tenho esperança. Esperança em quê? Quem tem esperança em alguma coisa. Quem tem sensações ou sente uma sensação, sente sensação por alguma coisa ou tem a sensação de alguma coisa. Isso aqui são casos de regências nominais, que a gente vai estudar mais para frente, mas vocês já estudaram ano passado. Então, a sensação, que é um substantivo abstrato, ela nos indica que quem tem sensação de alguma coisa. Portanto, a sensação do beijo. Olha só, quem é menino, acabou. Você pode atribuir a ele o quê? Características. Quem é menino e acabou. O que é uma sensação? Como você explica a sensação? Sensação de algo. Então, sensação precisa do complemento. Deu para entender agora, Anne e Samuel? Bruna, entenderam por que sensação e do beijo funciona como complemento nominal? Acho que eu entendi mais ou menos. Acho já é alguma coisa. Ó. Acho já me deixou feliz. Acho, tô começando a entender e até o final vai entender isso aí. Mas conseguiu compreender? Mas quando eu peguei aqui o exemplo de, ó, meninos. Quem é menino. Sensação. O que é a sensação? Aí você tem que explicar, ó. Sensação de algo, tá vendo? Sensação de alguma coisa. Então você precisa de um complemento. Entendeu, Samuel? Eu entendi. É que tinha eu acho que eu entendi. É que tinha um exemplo lá atrás, explicando de oração de termo acessório ou não. Acho que era os motoristas bêbados são um perigo para a sociedade. Acho que era esse o exemplo. Os motoristas? Aí, os motoristas bêbados são um perigo para a sociedade. Um negócio assim. Aham. E aí, bêbados funcionava como adjunta de nominal. Sim, aí eu achava que, isso era necessário. Você tem que saber qual motorista que é. Porque Não, se fosse porque olha só, os motoristas bêbados são o quê? um perigo para a sociedade. Não, tá, são um perigo. Os motoristas são um perigo. Aí você acrescentou o tipo de motorista. Mas aí vamos pegar só a palavra, os motoristas. Motoristas, quem é motorista é motorista. Aí você classifica, motorista bêbado, motorista imprudente. Quem é motorista é motorista. Então, observe que você não tem, você tem aí um substantivo simples. Você não tem a ideia aí
do substantivo abstrato que você tem aqui. Você não tem dúvida. Quem é motorista é motorista. Você classifica os tipos de motorista. Por isso que é adjunta de nominal. Ah, não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Ó, aqui em cima, Ah, brasileiro é adjetivo. Brasileiro é um adjetivo do nome meninos. Aqui embaixo, do beijo não é um adjetivo, é uma explicação, é uma complementação da sensação. Sensação de alguma coisa. Entendeu? Bruna, Anne? Anne já colocou que tá tudo certo. Bruna, consegui te responder? Certinho, pessoal? Tudo certo. Vamos lá, então. Letra D. Quem foi que pediu para colocar? Foi o Luiz, né? Que pediu para responder a letra D. Pode ir colocando a resposta aí para mim, então. E aí eu vou comentando. Foi o Alan que escreveu. É a letra E. Toda hora o Luiz muda, hein? É Alan que vai fazer a letra D? Pode ir, Alan. Alan pode responder. Lucas tornou-se um belo rapagão. Essa é boa, porque ela tem uma pegadinha aí, Alan. Ele escreveu lá. Pode responder. Lucas tornou-se um belo rapagão. Se acha não, Lucas, que é só o exemplo. Ah, já colocaram aqui em cima. Sujeito. Lucas, sujeito simples, ok. Verbo de ligação, tornou-se. Predicativo do sujeito, um belo rapagão. Caramba, Alan, ó, certíssimo. Certíssimo. O macetezinho e a pegadinha aqui era observar que o verbo tornar-se, ele transitou. Nesse caso, ele virou um verbo de ligação. Lucas tornou-se, ou seja, é uma condição do Lucas. Então, o verbo tornar, ele deixou de ser transitivo ou intransitivo, depende de outros contextos, e tornou-se, nesse momento, um verbo de ligação. Portanto, o que aparece depois do verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Então, repetindo, está certíssimo. Lucas, sujeito, tornou-se verbo de ligação, um belo rapagão, predicativo do sujeito. Se você quisesse, Alan, e não é obrigatório, porque um belo rapagão todo já é predicativo do sujeito, mas a gente poderia ainda lembrar que um e belo podem funcionar como adjuntos adnominais aqui, tá? Aí, antes que a Bruna pergunta, mas depois do verbo? Sim, Bruna, porque é predicativo do sujeito. Está se referindo ao sujeito. Então, eu ainda poderia, mas não é necessário, dizer que um e belo são adjuntos adnominais. Mas está certíssimo. Por que não transitivo? Porque nesse caso, Samuel, o verbo ele está indicando uma característica. Ele está indicando uma condição. O Lucas, ele tornou-se, o estado do Lucas a partir de agora, a partir do momento ali da oração, é ser um belo rapagão. Então, o verbo tornar-se, ele se transformou num verbo de ligação. Num verbo que indica um estado, uma condição do Lucas. Entendeu? Sim, Samuel? Ok. Você não ia perguntar, não, Bruna? Lógico que você ia. Eu já previ, eu já antecipei a resposta para você. Pode ir, Luiz. Luiz tem microfone, não tem, não? Isso, pode falar aí. Os alunos elegeram Renata representante da turma. Pode falar. Eu chamei os alunos de sujeito e o resto eu chamei de Certinho. predicado. Então, os eu chamei de adjunta de nominal e os alunos é o núcleo, quer dizer, alunos é núcleo do sujeito. Elegeram verbo direto. Verbo? Renata é o objeto. Verbo o quê, Luiz? Transitivo direto. Certinho. Transitivo. Renata é o objeto direto. Sim. E esse representante aí, eu fiquei em dúvida. Por quê? Porque eu pensei que ele tanto completa o sentido do verbo quanto caracteriza Renata.
Caracteriza poderia chamar Renata. de- Então, classifica para mim. Tá caracterizando Renata. Eu chamei de predicativo do objeto. Muito bem. Certíssimo, Luiz. Isso aí. E da Repetindo. sala o complemento nominal. Oxe, Oi? E da sala eu falei que é o complemento nominal, porque quem representa algo. Isso aí. Se você quisesse colocar representante da sala como predicativo do objeto, tudo também estaria correto. Tá bom? Elegeram Renata representante. Representante da sala. Você pode colocar tudo representante da sala como característica de Renata. Também estaria correto. Então, vamos lá. Certinho, Luiz. Muito bem, obrigada. Os alunos sujeito, alunos núcleo do sujeito, os adjunto adnominal. Elegeram verbo transitivo direto. Quem elege, elege alguém, ou algo, ou alguma coisa. Então, elegeram verbo transitivo direto. Elegeram Renata. Complementa o verbo, que é transitivo direto. Então, complemento é um objeto direto. Elegeram Renata o quê? Representante da sala. Então, eu poderia usar toda essa expressão aqui, completando o nome Renata, que funciona para a gente como objeto direto. Portanto, eu tenho um adjetivo do objeto, que é um predicativo do objeto. Ok, pessoal? Luiz vai até mudar de exatas agora para humanas. Dizer que ele é da área de linguagens, que ele tem certeza, porque ele gostou tanto de análise sintática, que a partir de agora ele vai ser da área de humanas. Não é, Luiz? Pessoal, não vai dar para a gente fazer tudo, né? Mas vamos dar continuidade aí até onde a gente consegue. Próxima. Professora, eu só tenho até a D. Oi? Só Não, tem mas até a eu D. mandei. Não, eu mandei a folhinha para vocês com as demais. Hã? Sim, eu mandei semana passada. Eu postei lá. Eu acho que não cheguei a ver. Eu postei lá, ainda mandei a mensagem que eu avisei na aula passada, na aula retrasada, que eu estaria acrescentando, e eu mandei essas outras 5 aqui. Mandei uma folhinha nova com essas outras 5. Você mandou aonde? Lá No no grupo da portal. sala? Aham, no portal. No mural da Foi por isso que sala. eu não peguei, então. Quando eu mando para vocês o roteiro da semana, aí na semana passada eu mandei. Só acrescentando umas frases a mais, ok? Ah, tá. É que eu acabei não vendo. Acho que eu devia estar fazendo Talvez as você atividades. pensou que era a mesma, né, também. Pessoal, vamos lá então, letra F. Mas aí você vai acompanhando aí. Quem gostaria de fazer? Renan. Rafael. Pode, Bruna. Depois você faz a G. Anne, quer fazer? Renan, tá afim? Renan colocou, tô afim, ó. Pessoal, alguém gostaria de fazer a letra F? Aquele jogador, excelente jogador de vôlei, pediu um tempo ao treinador durante a temporada. Alguém? Vou responder então, hein? Sujeito. não, a Anne. Calma aí. A Anne falou que quer, mas ela acha que não tá tudo certo. Não, Ela então. acha que tá errado dela. Ah, pode fazer, Anne. É porque eu não vi. Pode fazer, Anne. A gente vai acertando. Não tem importância, não. Ah, não. Foi um erro de interpretação aqui. Ah, Foi um erro de... tá bom, Heitor. Tá bom. Vamos lá. Sujeito. Aquele excelente jogador de vôlei. Esse é o nosso sujeito. Núcleo do sujeito. Jogador. Ok? Jogador é o nosso núcleo do sujeito. Vamos ver os demais elementos que se unem a ele. Lembrar que jogador é um substantivo simples. Então, eu tenho aquele, que é um pronome demonstrativo. Excelente, que é um adjetivo. E de vôlei, que é uma locução adjetiva. Então, se eu tenho o pronome adjetivo e a locução adjetiva, esses elementos funcionam como adjuntos adnominais. Eles estão se referindo ao nome jogador. Então, repetindo, aquele, excelente e de vôlei funcionam como adjuntos adnominais. Se juntam ao nome jogador para atribuir características. Ok?
Vamos lá para a parte do predicado. O verbo é pediu. Quem pede, pede algo a alguém. Então, o jogador pediu o quê? Um tempo, algo. Significa que o meu verbo precisa de 2 complementos. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Então, pediu o quê? Um tempo. Um tempo é o nosso objeto direto. A quem? Ao treinador. Esse é o nosso objeto indireto. Então, repetindo. Pediu é um verbo transitivo direto e indireto porque precisa de 2 complementos. Quem pede, pede algo, no caso, um tempo, que é o nosso objeto direto, a alguém, ao treinador, que é o nosso objeto indireto. Observem que eu poderia cortar a oração aqui, ó. Aquele excelente jogador de vôlei pediu um tempo ao treinador. Eu tenho toda uma informação aí. Que o jogador que é excelente quer um tempo. E a quem ele pediu. Eu tenho toda a informação. Mas eu quis atribuir uma circunstância a mais. Eu quis colocar quando ele pediu o tempo. Em que momento? Então, eu coloquei uma circunstância que foi durante a temporada. Circunstância de tempo. Ele pediu durante a temporada. Esse durante a temporada atribui uma circunstância ao verbo. Então, ele é um advérbio e funciona para mim como adjunto adverbial de tempo. Repetindo, eu tenho o verbo, tenho os 2 complementos que são obrigatórios e aí, lá no final, eu coloquei uma informação extra. Aí, Samuel, informação extra, ó. Porque eu quis colocar o tempo, o momento que foi pedido isso aí. Logo, durante a temporada, funciona para mim como um adjunto adverbial de tempo. Perguntas? Dúvidas? Como que foi essa daí? Tranquilo para todo mundo? Repetir para alguém? Tá ok? Gente, fala comigo, por favor. Me responde aí. Eu me perdi no meio da classificação. Oi? Eu também. Eu perdi um pouco. Entenderam? Não, me perdi no meio da classificação. Se perdeu. Tá, vou repetir aqui então. Sujeito e predicado, a oração toda? É. Tá. Sujeito, aquele excelente jogador de vôlei. Até aqui é sujeito. Aí eu retiro o núcleo do sujeito, que é jogador. Então, esse é o meu núcleo do sujeito. Os demais elementos que sobram, aquele, que é um pronome demonstrativo, excelente, que é um adjetivo, e de vôlei, que é uma locução adjetiva, porque está qualificando o tipo de jogador, vão funcionar para a gente como adjuntos adnominais. São elementos que se unem ao nome jogador, ao nosso núcleo do sujeito, para atribuir a ele uma circunstância. Então, eu tenho aquele, excelente e de vôlei funcionando como adjunta adnominal. Ok? Até aí? Sim? Tranquilo. Beleza, vamos para a parte do predicado agora. Pediu. Pela lógica, quem pede, pede alguma coisa a alguém, não é isso? Pediu o quê? Para quem? Então, pediu é um verbo transitivo, direto e indireto. Precisa de 2 complementos. Não é assim que você pergunta? Quem pede, pede algo a alguém. Então, esse verbo pediu, ele é transitivo, direto e indireto. Pediu o quê? Um tempo. Um tempo, objeto direto. A quem? Ao treinador. Ao treinador, objeto indireto. Até aqui, ok, Samuel? Alan, Heitor, até aqui, ok? Beleza. Sim. Era aí que eu tinha me perdido no direto. Então, eu tenho aqui o verbo que pediu 2 complementos, objeto direto, objeto indireto. E aí eu comentei assim, se eu cortasse a oração aqui, ela tem sentido, vocês conseguem entender. Mas o que eu fiz? Eu quis atribuir ao verbo pediu uma circunstância. Eu quis colocar uma informação extra para dizer que ele não só pediu algo a alguém, mas ele teve um tempo que ele fez isso. Então, eu quis colocar qual foi o momento que ele pediu o tempo ao treinador. Então, esse elemento que aparece aqui no final, durante a temporada, funciona para mim como uma circunstância de tempo.
que está sendo atribuída ao verbo pediu. Portanto, eu tenho um adjunto adverbial. Seria uma espécie de advérbio, né? Locução adverbial, que indica para mim um tempo. E aí, retomando, observem que é uma informação extra, eu posso retirar, e ele só apareceu ali para dizer para mim qual é o tempo. Esse tempo está modificando ou atribuindo uma circunstância a quem? Ao verbo pediu. Por isso que é adjunto adverbial, modificando, atribuindo circunstância ao verbo. Entenderam? Certo, valeu. Samuel, entendeu? Entendi. Ok. Pessoal, alguém ficou na dúvida ainda? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilinha, Alan? Anne está acompanhando aí. Renan, que disse que estava com dúvida. Ok. A letra G a Bruna pediu para fazer e vai ser a nossa última, né? Pode abrir o microfone, Bruna. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu coloquei Fabiana como sujeito. Não, calma aí. Vamos por partes. Fabiana, deixa eu ler a frase, né? Minha amiga de longas datas trouxe de Londres uma bolsa de couro para mim. Pode ficar à vontade. Fabiana como sujeito. Minha amiga de longas datas eu coloquei como aposto, porque tá explicando qual é a amiga dela. Sim. Trouxe como verbo transitivo direto e indireto. De Londres, adjunto adverbial. Uma bolsa, objeto direto. De couro, predicativo do objeto. E para mim, objeto indireto. Volta aqui, só quase. Deixa eu acompanhar de novo. Depois do trouxe, vai de novo. Trouxe. De Londres, adjunto adverbial. Aham. Uma bolsa, objeto direto. De couro, predicativo do objeto. Para mim, objeto indireto. Corretíssimo. Tudo certo. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, acompanhando. Está certíssima a classificação, hein? Sujeito. Fabiana, minha amiga de longas datas. Até aqui eu tenho o sujeito. Aí eu vou retirar o núcleo, que é o elemento mais importante. Fabiana. Fabiana é o meu núcleo do sujeito. E aí eu vou observar que eu tenho uma informação explicando para mim quem é a Fabiana. Fabiana, minha amiga de longas datas. Tudo isso aqui não é um adjetivo, é uma explicação de quem é Fabiana. Então, eu tenho uma espécie de aposto. Aposto explicativo. Trouxe é o meu verbo. Quem traz algo para alguém, não é isso? O verbo trazer ele tem regência dupla e precisa de 2 complementos. Então, vou retomar aqui um pouquinho. Sujeito, eu já achei dentro do sujeito o meu núcleo do sujeito, que é Fabiana, e minha amiga de longas datas, que é o meu aposto. Aí, estou indo para o predicado. Trouxe. Quem traz algo para alguém. Então, trouxe é um verbo transitivo direto e indireto. Vou completar logo o verbo. Trouxe o quê? Uma bolsa. Então, uma bolsa é o meu objeto direto. Trouxe algo, isso aí. Para quem? Para mim. Para mim é o meu objeto indireto. Ok? Fabiana trouxe uma bolsa para mim. Uma bolsa, objeto direto, para mim, objeto indireto. Mas aí, professora, você pulou a expressão de Londres. De Londres delimita para mim o local, o lugar. Então, trouxe de Londres. E é uma informação extra. Está até entre vírgulas aqui. Significa que foi uma informação que eu coloquei a mais para atribuir ao verbo trazer uma circunstância de lugar. Portanto, de Londres funciona para mim como um adjunto adverbial de lugar. Ok? E aí a gente continua. Uma bolsa é o meu objeto direto. Só que eu completei o sentido do objeto. A bolsa não é só uma bolsa, como uma bolsa de couro. Então, eu atribuí ao objeto, que é o objeto direto, uma circunstância. Então, eu tenho um predicativo. E esse predicativo é chamado de predicativo do objeto. Porque é um adjetivo do objeto.
Então, retomando aqui dentro do predicado, trouxe verbo transitivo direto e indireto. De Londres, adjunto adverbial de lugar, porque mostra, demonstra, né, atribui uma circunstância ao verbo trazer. Uma bolsa é o meu objeto direto, porque completa o verbo trazer. De couro classifica a bolsa, então é um adjetivo. Só que é um adjetivo que classifica o objeto, então ele é um predicativo do objeto. Para mim, é um objeto indireto, que completa o verbo trazer, porque quem traz algo para alguém. Ok? Sim? Certo, professor. Ficou fácil agora? Compreendível. Compreendido? Compreensível. Pessoal, olha só, a gente vai fazendo devagarinho. Vocês estão vendo que nós analisamos o quê? 6 frases até agora. Não tem importância, não tenho pressa. O que eu preciso é que vocês vão entendendo. Nem vou postar atividade avaliativa ainda essa semana, tá? E nem vou marcar a avaliação ainda. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar analisando essas orações até vocês compreenderem isso aí. A gente não precisa ter pressa. Vou dar uma pausa aqui e me aguardem aí.